Olá pessoal, aqui é o Bruno Gianola e essa vai ser a primeira da série de aulas que eu estou fazendo sobre programação neurolinguística. Como eu comentei num vídeo recente, vou gravar alguns vídeos de uma forma sequencial, falando fundamentos que vêm antes de entender alguns conceitos mais avançados. Então vamos começar definindo efetivamente o que é a programação neurolinguística, que até hoje existe ainda uma dificuldade de entender o que é. Às vezes até a pessoa que estuda, ela sabe o que é, mas na hora de explicar para alguém ela não sabe definir isso. E realmente é um tanto desafiante porque ela faz tanta coisa, mas eu vou dar algumas definições aqui. Primeiro, a definição formal do criador, do co-criador da PNL, Richard Bandler, não é o único, mas um dos principais, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. O que isso nos quer dizer? O que isso mostra? Tudo que a gente está vivendo no mundo, a gente está absorvendo informações através de imagens, através de sons, através de sensações táteis, cheiros e sabores. E a gente vai interpretando isso de acordo com a forma que a nossa mente está organizada. Então, programação neurolinguística se refere a como a nossa mente está organizada para interpretar as coisas que acontecem no mundo externo, e a gente vai reagir a essas coisas do mundo externo de acordo com a nossa organização interna. Então, programação neurolinguística não tem nada a ver com programar a mente das pessoas, não tem nada a ver também, muito menos, com nada esotérico ou poder da mente, esse tipo de coisa. Ela estuda basicamente três fatores principais que a gente vai detalhando mais depois, que são as representações internas, as emoções internas e os comportamentos externos. Então, as pessoas têm pensamentos, ou seja, dentro da cabeça delas, elas conseguem pensar algumas coisas, e esses pensamentos têm as mesmas qualidades que a gente consegue absorver do mundo externo, ou seja, é impossível eu pensar um pensamento que não tenha nada de visual, nada de imagem, nada de som, nada de sensação. Ou seja, para eu conseguir pensar alguma coisa, eu tenho que ter visto ou ter tido uma ideia a princípio, né? A princípio, falando de uma maneira geral, porque foi identificado já que pessoas que são cegas desde que nasceram, né? Que nunca enxergaram nada, criam imagens mentais também. Mas, no geral, a maioria dos nossos pensamentos são baseados em coisas que a gente viu. E até quando a gente pensa coisas que a gente não viu, a gente está fazendo uma combinação de coisas que a gente já viu. É muito difícil a gente ter um pensamento e muito improvável, um pensamento que não tem nada a ver com nada do que a nossa mente organizou, percebeu, captou de informação, mesmo que faça muito tempo já isso. Então, representações internas são nossos pensamentos, a forma que a nossa mente está pensando, a sequência de pensamentos que a gente está tendo. O que a gente fala para a gente mesmo também. Aí vem as emoções internas, que efeito isso gera emocional? Isso me motiva, isso me dá medo, isso me trava, isso me deixa confortável, desconfortável, e tem toda uma questão fisiológica também. Então, quando eu crio um pensamento, de acordo com o pensamento que eu tenho, isso pode me gerar uma emoção ou uma resposta fisiológica. Eu posso fazer coisas com o corpo que, pensando em alguma coisa, o meu corpo pode gerar uma reação. Por exemplo, se eu tentar fazer meu coração bater mais rápido, eu não consigo. Agora, se eu pensar em alguma coisa que vai me gerar uma certa resposta, que pode ser pensar em alguma coisa que eu tenho medo, por exemplo, ou alguma coisa que eu gosto muito, por exemplo, eu vou ter algumas reações fisiológicas também. E comportamento externo é efetivamente o que eu vou fazer com o meu corpo. Então a PNL estuda como que a nossa mente se organiza e se estrutura para que a gente consiga ter os resultados que a gente vem tendo na nossa vida. E se os resultados que eu venho tendo são positivos, eu vou buscar formas de fazer aquilo ainda melhor através da PNL. E se os resultados que eu venho tendo não são tão positivos ou agradáveis, ou eu estou tendo respostas emocionais limitantes numa determinada situação, eu posso identificar em qual fator, que depois a gente vai expandir mais isso, mas
aonde que está a minha estratégia e como que eu estou funcionando para gerar aquelas respostas. Então, um ponto principal aqui, já de cara que eu vou falar, independente do que está acontecendo no mundo, a grande questão é como que a gente está lidando com isso internamente, através de pensamentos, emoções e como que a gente reage, como que a gente se comporta. Ou seja, o que a gente faz no mundo físico, com o nosso corpo, com a nossa fala, para gerar os resultados que a gente tem. Então, na PNL, os pesquisadores começaram a perceber que quando alguém no mundo consegue fazer alguma coisa com excelência, por exemplo, um grande terapeuta consegue se comunicar com excelência, um grande professor consegue ensinar com excelência, de uma forma que os alunos aprendam, líderes conseguem gerenciar equipes, ter ideias criativas, ou organizar o tempo, ou se motivar para fazer alguma coisa, tudo isso acaba entrando na representação interna, emoção interna, comportamento externo. E aquela pessoa faz alguma coisa que as outras que não estão tendo aquele resultado não estão fazendo ainda. E o que a PNL desenvolveu? Uma metodologia que ajuda a identificar essas estratégias internas que geram esses comportamentos externos, para que todas as outras pessoas também sejam capazes de reproduzir aquela resposta, aquele resultado que a primeira pessoa estava respondendo. Então, a PNL, algumas pessoas acham que é um conjunto de técnicas, mas ela vai muito além disso. A PNL é mais como uma metodologia que tem algumas técnicas para ilustrar o que já está acontecendo. Mas a PNL é uma metodologia com vários embasamentos científicos, com vários processos de pensamento estratégico e científico mesmo. Tem os estudos do John Stuart Mills, que falavam muito sobre dedução, sobre lógica e como que a gente identifica quais são os fatores essenciais que estão gerando uma determinada resposta. Então, o Richard Bandler costuma ainda, porque está vivo ainda, que ele quis desenvolver uma ferramenta, uma metodologia que seja igual ali um objeto que fica na casa, por exemplo, uma torradeira. Acho que ele usa o exemplo da torradeira. E ele fala assim, quando eu coloco um pão ali para fazer uma torrada, eu não quero ter 30% de chance de fazer uma torrada. Eu quero que aquela torradeira todas as vezes me faça uma torrada. Então, ele usa as ferramentas que ele foi, junto com outros pesquisadores, identificando para encontrar a diferença que faz a diferença e conseguir reproduzir os resultados de excelência em praticamente todas as tentativas. Então, na PNL não existe nada como as pessoas já nasceram com o dom e tudo mais. Todas as pessoas podem desenvolver uma habilidade. Obviamente, algumas pessoas foram criadas e foram desenvolvendo a estratégia mental e emocional delas de uma forma que naturalmente levou a uma habilidade. Por exemplo, a pessoa aprendeu a usar a mente dela de uma forma que com 4 anos ela já conseguia tocar piano. Então, ela desenvolveu naturalmente um talento, uma habilidade ali que ela tem. Só que outras pessoas que aprendam a pensar parecido vão ter resultados parecidos também, desde que elas se dediquem a isso e tudo mais. E o que consiste essa grande aprendizagem, essa capacidade de aprendizagem que a PNL nos traz? Não deixar de ser quem a gente é, mas agregar no nosso conjunto de ferramentas internas as habilidades que a gente quer ter para ter os resultados na nossa vida. Então a PNL não acredita que existe uma forma certa de ver as coisas, ou de pensar, ou de ver o mundo. Existem as formas que estão me tornando saudável, feliz, bem-humorado, bem-sucedido, enfim, com bons relacionamentos, ou existem as formas que estão me deixando doente, que eu não me dou bem com as pessoas, que eu não consigo ganhar dinheiro ou guardar dinheiro, e enfim, não tenho bons resultados na vida. Então, a grande questão é qual é o resultado que eu quero ter e quais são as melhores estratégias que vão me ajudar a chegar nesses resultados. Não existe uma forma certa, existe a melhor para mim, naquele contexto, naquele momento da minha vida. Então,
A PNL é uma metodologia que deixa um rastro de técnicas e ela estuda a forma subjetiva que a gente vem interpretando o mundo. As coisas não são alguma coisa, é a forma que a gente interpretou. Então essa é uma definição aqui sobre o que é a programação neurolinguística. E principalmente ela foi criada com a seguinte pergunta: por que algumas pessoas têm resultados bons e outras pessoas que fizeram formação nos mesmos lugares ou vieram do mesmo bairro, do mesmo país, não têm resultados tão bons? Então aí eles foram identificando e descobriram uma metodologia de identificação e reprodução de padrões de excelência. E aí, naturalmente, eles acabaram caindo para uma linha que parece mais terapêutica, porque eles foram estudar como pessoas se curaram de problemas de ansiedade ou de fobia, ou usaram a mente delas para conseguir emagrecer ou para resolver uma questão de pânico, alguma coisa assim. E eles perceberam que nessas questões também existiam padrões. Então a PNL não fica tentando entender, tentando analisar. Ela pega padrões de excelência e transforma em ferramentas, de uma forma que todas as pessoas consigam reproduzir aquelas ferramentas. Então, num primeiro momento, a PNL foi muito cognitiva, muito racional mesmo, e depois ela foi começando cada vez mais, até chegar na terceira geração, na linha sistêmica que a gente está hoje, ela foi cada vez mais se expandindo e percebendo mais as relações, a importância das relações, como que uma pessoa interfere na outra, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então, esse vídeo foi basicamente para introduzir ao que é o maravilhoso universo da programação neurolinguística. Então, eu queria enfatizar mais que não tem nada de poder da mente, coisa holística, esotérica, esse tipo de coisa. É a forma que a gente está interpretando o mundo. E quando a gente fala na programação, não é programar a mente das pessoas. É a forma que a nossa mente está sequenciando os nossos processos de pensamento. Então, a neurolinguística, neuro vem de sistema nervoso, linguística vem dos significados que a gente dá para as coisas. Vem da forma que a gente vai dando nomes, dando significados para as coisas. E programação é o sequenciamento. Da forma que a gente vai dando significado e vai sequenciando isso através de representações internas, emoções internas, para gerar comportamentos externos. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, que eu vou responder todas na medida do possível. E nos próximos eu vou falando de alguns outros assuntos. Abraços e até a próxima.